Cristiano Ronaldo é o atleta mais completo dos últimos anos do futebol. Fala sério, olha o físico do cara. Ai, que delícia! Enquanto a maioria dos jogadores está encerrando a carreira aos 36 anos, Ronaldo joga em um dos maiores clubes do mundo, fazendo uma temporada digna de disputar o prêmio de melhor do mundo. Bom, que o Ronaldo é maluco por treinamentos e que ele tem um físico invejável, provavelmente você já sabe. Mas você sabia que em 2014 entrou em campo um Cristiano Ronaldo completamente irreconhecível? O jogo era um amistoso, em início de temporada e tudo mais, então é normal que alguns jogadores voltem acima do peso. Mas dá uma olhada nesse Ronaldo aqui. O cara engordou no mínimo uns 15 quilos, parece até que engoliu um boi inteiro. Calma, vou te explicar melhor que partida era essa. Esse amistoso era contra a Fiorentina, e por incrível que pareça, um jogo que parecia fácil para o Real, acabou ficando muito complicado. O time espanhol saiu na frente, mas acabou levando a virada no segundo tempo com um gol de Marcos Alonso, aos 69 minutos de jogo. E foi aí que Carlos Ancelotti, técnico do Real na época, decidiu colocar o craque em campo. As câmeras gravaram um momento em que um Cristiano Ronaldo gigante, no verdadeiro sentido da palavra, entrou em campo. Geralmente, quando o robozão é chamado do banco, o time adversário fica no mínimo apreensivo. Até porque o cara é Ronaldo, né? Um dos jogadores mais decisivos da história. Mas pelo visto não foi isso que aconteceu com os jogadores da Fiorentina. Na verdade, o experiente Borja Valero até caiu na risada quando viu Ronaldo caminhando em campo. Na verdade, nem o juiz aguentou e deu aquele sorrisinho de canto de boca. O jogo estava paralisado por um escanteio, e é claro que Ronaldo foi correndo para a grande área. E olha, pelo visto os jogadores do Real também não estavam reconhecendo aquele Ronaldo. Enquanto Sérgio Ramos olhava meio de lado para o camisa 7, o atacante Benzema parecia meio que dar uma bronca no CR7. Mas pelo visto o Ronaldo não se abalou com nada daquilo e pedia a bola na área como se estivesse louco para marcar o dele. Tá, você percebeu que tinha algo de errado aqui, não é? E sim, realmente tinha muita coisa errada aí. Até porque quem marcou o primeiro gol do Real Madrid no jogo foi o próprio Cristiano Ronaldo, e ele tinha sido substituído já para a entrada de Benzema. Na verdade, nesse momento em que Ronaldo acima do peso entrou em campo, as câmeras mostraram um verdadeiro CR7 no banco de reservas. Então, o que estava acontecendo? Quem era aquele Ronaldo? Será que o craque português tem um irmão gêmeo mais preguiçoso que o que conhecemos? Na verdade, não. Aquele Ronaldo falso era um torcedor que se fantasiou de Cristiano Ronaldo e resolveu tentar enganar o mundo inteiro. E bem, ele quase conseguiu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Depois de alguns segundinhos de glória, ele foi convidado a se retirar do estádio e saiu escoltado. Não foi tão glamuroso assim quanto eu disse, mas foi isso que aconteceu. Mas outro craque do Real Madrid, o sucessor de Cristiano Ronaldo, chocou o mundo do futebol com seu peso no início da temporada pelo time espanhol. E dessa vez, não foi nenhum impostor se passando por jogador do Real. Estamos falando de Eden Hazard. Assim que Ronaldo se transferiu para a Juventus da Itália, obviamente os torcedores espanhóis esperavam uma grande contratação para suprir a saída do principal astro da equipe. E ela só veio depois de uma temporada. O Real até tentou jogar sem o camisa 7, mas não teve jeito. Fiorentino Pérez, presidente do clube, teve que ir ao mercado de transferências. E na época, Fiorentino contratou um dos melhores jogadores do mundo. Eu sei que é estranho pensar em Hazard como um dos melhores do mundo hoje em dia, mas acredite, antes de ir para o Real Madrid, o cara jogava muito. Ele tinha acabado de ganhar uma Euroleague com o Chelsea e vinha de várias temporadas excelentes, sendo o principal driblador na Premier League e sendo o principal craque do Blues em várias conquistas na Inglaterra. Enfim, essa história que até agora não teve um final feliz, já começou muito errada. Na sua primeira apresentação pelo clube, os jornais já viram que ele estava nitidamente acima do peso. Não como o Ronaldo falso que acabamos de ver, mas para um jogador de futebol, convenhamos, ele estava bem acima do peso. De acordo com o próprio jogador, ele chegou 5 quilos acima do aceitável no Real, mas alguns jornais dizem que ele estava 8 quilos mais pesado. Na época, isso não era encarado como algo muito sério. Na verdade, o próprio Hazard brincava com isso, dizendo que tinha comemorado até demais a transferência para o maior time do mundo, o Real. E claro que a torcida não ficou muito incomodada com a situação. Mas com o tempo, a briga do belga com a balança foi piorando e alguns outros problemas foram surgindo.
Primeiro que o cara não conseguiu suprir as expectativas. Hazard pegou a camisa 7 e obviamente todo mundo esperava que ele carregasse o time, ou pelo menos que fosse o principal jogador. E a verdade é que isso nunca aconteceu. Ele sofreu muitas lesões e, para piorar, voltou a ficar acima do peso. Primeiro durante a pandemia, em que ele deu uma entrevista polêmica falando sobre o que estava fazendo durante o período isolado em casa. Tento não ir ao armário para pegar os doces, mas o assunto da dieta é complicado. Tento não comer demais, mas não é fácil, a despensa fica ao lado. Eu nem preciso dizer que isso pegou muito mal para a torcida e para a diretoria do Real, né? Vários memes com a falta de comprometimento do craque e com o amor pela geladeira surgiram na internet. Para piorar ainda mais, na reapresentação da equipe, adivinha quem estava novamente acima do peso? Pois é, Hazard passou de amado a odiado pela torcida. Nesse mesmo período, Vinícius Júnior começou a aprontar as suas no Santiago Bernabéu e todo mundo queria o brasileiro de titular ao invés de Hazard. E não deu outra. O cara que antes era cotado para ser o melhor do mundo virou banco para um jovem sem experiência que demorou um tempinho até engrenar de verdade, mas que aos poucos foi ganhando seu espaço. Hoje em dia, isso é meio que indiscutível. Vinícius Júnior é o titular do Real Madrid e faz uma das duplas mais goleadoras do futebol mundial, enquanto o Hazard mal aparece. Mas os prejuízos que o belga causou ao Real Madrid ainda não chegaram ao fim. Na verdade, os problemas do time espanhol com o craque belga vão muito além do campo. Na época em que Eden Hazard foi vendido pelo Chelsea, ele tinha um valor de mercado de 150 milhões de euros. Como estava em fim de contrato, o Real ainda conseguiu pechinchar esse valor e pagou apenas 115 milhões. Depois de todas essas polêmicas e lesões aí, o cara hoje é avaliado em 18 milhões de euros. Um prejuízo de mais ou menos 97 milhões para o Real. Fala sério, hein, Hazard? Mas para você que é fã do craque ou do Real Madrid, existe uma esperança dessa história ter um final feliz. Apesar de tudo, Hazard nunca escondeu o desejo de voltar a jogar bem pelo Real. E dá para ver que quando o craque entra em campo, pelo menos vontade ele tem. Recentemente, o técnico Ancelotti tem dado algumas chances pro belga. Será que ele consegue dar a volta por cima? Deixe sua opinião aí nos comentários e aproveite também para deixar seu like nesse vídeo. Falando em decepção e em Cristiano Ronaldo, no início da carreira do craque, muitos diziam que ele não seria o principal jogador português. Isso porque existia um outro jovem que, de acordo com os especialistas, era muito melhor que CR7. Mas é claro que algo deu errado, né? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a história de Fábio Paim, o cara que foi melhor que o Robozão nas categorias de base. A gente se encontra lá!